O ventrículo, também conhecido popularmente como moela, tem a função de triturar e misturar o alimento com secreção gástrica e saliva. O movimento de trituração ocorre devido à ação de dois pares de músculos que circundam o órgão. A moela fica inativa quando está vazia, mas quando contém alimento, a contração muscular da parte mais grossa do músculo inicia. Existe uma cutícula grossa que cobre internamente o ventrículo, chamada membrana coilínea, a qual é secretada pelas glândulas da mucosa. Esta cutícula está sempre sendo renovada, devido ao seu desgaste contínuo. Ela protege a moela da ação do ácido clorídrico e da pepsina, secretados pelo proventrículo. A cutícula também oferece uma proteção mecânica contra a fricção gerada pelo processo de trituração do alimento. A porção pilórica da moela é pequena na ave e contém glândulas da mucosa que secretam muco para lubrificar a passagem do alimento moído da moela para o duodeno. Partículas finas apresentam trânsito rápido pela moela, mas partículas grossas podem permanecer durante várias horas. A presença de pedriscos faz com que o alimento seja digerido mais rápido, antes de entrar no trato intestinal. O fígado possui dois lobos, o esquerdo e o direito, que são conectados cranialmente por uma parte dorsal ao coração, e envolve a parte caudal deste mesmo órgão, devido à ausência de diafragma. A bile, ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e secretada no intestino. A bile, ela emulsifica a gordura, permitindo uma superfície de contato eficiente para as enzimas responsáveis pela digestão lipídica, as lipases. Algumas espécies, como os tucanos, possuem a vesícula biliar em sua superfície visceral. Porém, dos pombos, a maioria dos papagaios, nos periquitos australianos e nos estrutiformes, avestruzes e emas, ela está ausente. Já o pâncreas, ele é uma estrutura alongada que fica na alça duodenal. Apresenta três lobos, o ventral, o dorsal e o esplênico, com a três ductos que secretam as enzimas pancreáticas. O pâncreas altera o ambiente intestinal de modo que possa ser tolerado pelas células intestinais. Isso ocorre devido à secreção de água e de bicarbonato, que diluem e neutralizam o ácido produzido pelo proventrículo. Além disso, o pâncreas sintetiza enzimas digestivas importantes. O intestino. As células intestinais presentes no lume intestinal são denominadas de enterócitos, que servem para a digestão e absorção, os calciformes, que servem para a produção de muco, e os entorendócrinas, que é a produção de hormônios. Essas células estão distribuídas nas vilosidades, que são estruturas que se projetam do lume intestinal. Enzimas são produzidas pela parede do intestino, auxiliando a digestão de carboidratos e de proteínas, complementando assim o trabalho iniciado pelo pâncreas. Dessa forma, esse arranjo anatômico confere ao intestino uma enorme superfície absortiva, que permite às aves e mamíferos absorver eficientemente água e nutrientes. A digestão completa de óleo e de sacarídeos e de proteínas dependente da ação das enzimas localizadas nas microvilosidades dos enterócitos. As enzimas como a maltase, a sucrase e a protease estão presentes na superfície do intestino delgado. Pouca digestão de carboidratos e de proteínas ocorre no seco. No seu interior, as bactérias são capazes de sintetizar proteínas, começando com o nitrogênio do ácido úrico. O seco é importante também para a produção de ácidos graxos voláteis, os quais são produzidos através da fermentação microbiana. Os ácidos graxos voláteis acumulam dentro do seco e são transportados passivamente para o sangue. A cloaca. A cloaca é uma bolsa única das aves, onde desembocam as partes finais do sistema digestório, urinário e reprodutor, e que se abre para o exterior.
É pela cloaca que as aves eliminam as fezes, a urina e também põem os ovos. A cloaca participa de 3 funções básicas: a cópula, a defecação e a urinação. Os músculos potentes são responsáveis por controlar as diversas aberturas que se abrem na cloaca, provenientes do intestino, rins e gônadas. A cloaca é formada por 3 estruturas. O coprodeu é a região mais proximal, responsável por receber os resíduos oriundos do intestino. O urudeu é o compartimento medial da cloaca e recebe os produtos do duto genital e urinário. O compartimento distal é o proctodeu, responsável pela cópula. A morfologia da cloaca varia entre os diversos grupos de aves, porém todas apresentam uma bursa cloacal, que é mais chamado bursa de Fabrício, que desempenha funções imunes. A conclusão. As aves têm um sistema digestório particular, diferente de outros tipos de animais. Cada órgão presente nesse sistema tem uma função única. Dependendo do tipo de ave, o bico serve desde a cortar carne, como as aves de rapina, por exemplo, até a troca de calor, como os tucanos. A língua é sustentada por um aparelho ióide delicado, e quando ocorre um movimento de deglutição, o alimento segue para o esôfago. Os pitacídeos são os únicos a apresentarem um par de ossos enteglossos. Nas glândulas salivares são produzidos a saliva, que ajuda na digestão das aves. E nos casos dos frangos, poideiras e perus, não contém uma substância nessa saliva chamada amilase. Como as aves não possuem o palato mole, a cavidade oral é chamada de orofaringe, e por conta disso, as aves tomam água elevando a cabeça para que esta desça até o esôfago. O esôfago é um órgão oco e é responsável por levar o bolo alimentar até o inglúvio rapidamente. No inglúvio, ou papo, é onde os alimentos são armazenados e amolecidos, e é onde ocorre a fermentação, preparando para a digestão posterior. No proventrículo, ou estômago, é onde ocorre a digestão dos alimentos pela ação do suco digestivo. O lúmen do proventrículo contém células oxintopéticas responsável pela produção de secreções gástricas e outras enzimas. O pH do estômago é acima de 2,7. O ventrículo, ou moela, é onde ocorre a tritura e a mistura do alimento com a secreção gástrica e a saliva. Quando se encontra sem alimento dentro dele, o ventrículo é inativo. Nesse órgão também é secretado um muco que auxilia a passagem do alimento para o duodeno. O fígado é responsável pela liberação da bile, que ajuda outras enzimas na digestão dentro do intestino. O pâncreas secreta água e bicarbonato para que neutralizem o ácido produzido pelo ventrículo. No intestino é produzida enzimas como a maltase, a sucrase e a protease, que auxiliam na digestão de carboidratos e de proteínas. A cloaca é onde desemboca a parte final do sistema digestivo. É por esse órgão que as aves defecam, urinam e põem os ovos. Músculos fortes são responsáveis por controlar as diversas aberturas que se abrem na cloaca, proveniente do intestino, rim e gônadas. A cloaca é formada por 3 estruturas: o coprodeu, o urudeu e o proctodeu. A morfologia da cloaca varia entre os diversos grupos de aves, porém todas apresentam uma bursa cloacal, mais conhecida como bursa de Fabrício, que desempenha funções imunes.